Olá, galerinha. Bom dia. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje, manhã de terça-feira, a Tissionara vai dar uns retoques aí nos ajustes, né, de português, tá certo? Mais uma dica aí para vocês na questão da produção de texto. Calma, ninguém vai produzir texto ainda, tá certo? É só uns ajustes, umas dicas para vocês aí, de certa forma, anexarem na memória e no caderno de vocês. Boa parte de vocês já vieram pegar as atividades com Tissonara e no bloquinho tem essa leitura aqui, tá certo? Que a gente vai fazê-la daqui a pouco. Então, olha só, para nós começarmos nossa manhã de terça-feira, nós vamos. Lembra daquela semana que não tivemos aula na quinta e na sexta? Pois bem, para ninguém ficar devendo conteúdo e a gente ficar, de certa forma, tudo com os conteúdos, de certa forma, ajustados, sem deixar passar despercebido. Tensionara juntou, certo? As aulas que seriam na quinta e na sexta passada para hoje, terça-feira, e alguns ajustes para o restante da semana. Ou seja, ninguém vai ficar devendo conteúdo e a gente não vai ficar atrasado, não, ok? Mesmo diante de todo esse tempo inusitado de pandemia, de aulas remotas, de conteúdos mais simplificados, mas os conteúdos que já estavam previstos para ser quinta e sexta da semana passada, Tissonara ajustou e colocou aí no quebra-cabeça, né, para a gente não ficar, de certa forma, atrasadinho nos conteúdos. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu quero assim que vocês fechem o olhinho um pouquinho e agradeçam ao Senhor Deus. Agradeçam por mais um dia, por mais uma aula, tá certo? Agradeçam por mais atividades, né? Porque de certa forma, mesmo distantes fisicamente, estamos próximos virtualmente e de uma forma ou de outra não estamos deixando assim passar despercebido as aulas ou esquecer os conhecimentos e esquecer os conteúdos, ok? Então, para a gente primeiro começar nossa manhã, um bom dia, com o coração assim bem apertadinho, cheio de saudade, mas também um bom dia gratos a Ele, ao nosso Senhor Deus, por mais um dia, por mais uma manhã, por estar próximos, mesmo que virtualmente. Obrigada, Senhor, pela dádiva da vida. Obrigada, Senhor, pela dádiva da minha família. Obrigada, Senhor. Vamos fazer só a oração do anjo da guarda para a gente selar a nossa oração? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, que sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ok? Então, para a gente começar aí, dar o pontapé inicial, a gente vai iniciar, certo? Por português, tá bom? E de certa forma, como a Andressa havia perguntado, tinha para produzir texto? Ainda não, são só dicas, ok? Na leitura aí, nós temos aí, que cuidados devemos ter ao produzir um texto, né? Então, nessa leitura, tá bom? Nessa leitura diz o seguinte: leia a proposta com atenção e organize suas ideias. Pense primeiro o que você vai escrever e o que quer escrever. Use letra legível. O texto tem que ser bem distribuído na folha. Dar o título ao texto e colocá-lo no meio da linha. Qual o texto que não tem título, né, meus amores? Então, para produzir um texto, eu tenho que saber o que eu quero escrever, organizar minhas ideias e, principalmente, colocar um título. Manter sempre o mesmo espaço nos inícios dos parágrafos. As margens devem ser regulares, as palavras devem ir até o fim da linha, a não ser que seja um poema. A gente sabe que um poema, a estrutura de um poema é diferente da estrutura de um texto, de uma produção que a gente vai fazer, né? São diferentes, aí são textos diferentes e estruturas diferentes. Quando a gente fala na margem, a gente quer ter atenção naquelas linhazinhas do caderno que Tia Sonora sempre diz. O início, copiam até o finalzinho da linha, tá certo? E não iniciar na metade da folha, não é assim? Então, as linhas pautadas do caderno servem justamente para isso, para nos orientar por onde começar e aonde finalizar. Não começar aqui, depois continuar e assim sucessivamente. As linhas pautadas do meu caderno, do seu caderno, servem para nos orientarmos, ok? Então, fazer uso da pontuação, expor as ideias com clareza, ter cuidado com a repetição de palavras,
Substitua-as por outras com o mesmo significado. A 10ª dica é: atenção! Frases longas podem deixar seu texto confuso. Lembre-se, seu texto deve ter início, meio e fim. Apresentar um texto bem caprichado e limpo, sem rasuras, sem danificar tanto. Escrever com lápis grafite, né? Porque às vezes a gente erra, quer apagar, e com lápis tinta, acaba que a gente erra, borra e não fica legal. Consultar o dicionário caso você tenha dúvidas. O dicionário é o nosso amigo. Reler o texto com atenção quando terminar de escrevê-lo, corrigindo o que for necessário. Dicionário vai passar uma produção de texto, aí vocês produzem, aí terminou, já entrega. Não, terminou, dá aquela velha olhada de novo, lê de novo. Às vezes a gente pensa numa palavra e esquece de colocá-la, ou escreve rapidamente e a letra não fica legal, rasga, risca demais e acaba quando vai apagar, rasura. Então, assim, terminou o texto, de certa forma, olhar novamente, reler novamente, faz com que a gente veja pequenos erros que às vezes ficam escondidos, né? Então, uma segunda, uma terceira leitura faz a gente ver, enxergar os erros e corrigi-los para que o texto fique bem bacana, certo? Um bom escritor é também um bom leitor. Para finalizar nas dicas, jamais no final das produções de texto de vocês, não coloque a palavra fim. Fim por fim, feito por mim. Isso não existe em produção textual. Ou finalizou o texto, coloca lá, fim, feito por Tionara. Não, não existe isso. Terminou seu texto? Ótimo, não precisa mais nada. Esse negocinho de colocar fim no final do texto, ou fim por fim, isso não pode. É um erro que a gente não pode deixar acontecer, certo? Então, olha só. Com base no nosso tema, no nosso conteúdo de português, adjetivos, observem bem, peguem o livro de português aí, por favor. Pegaram o livro de português? Pronto. Depois que vocês pegarem o livro, olhem aí na página 212 e 213, onde falam sobre adjetivos pátrios. Você já entendeu que adjetivo é uma qualidade, de certa forma, é uma qualidade dada a um ser, a um objeto, né? Então, de certa forma, olha aí o que é que diz agora sobre os adjetivos pátrios. Olha só. Leia a frase do quadro. Leia a frase do quadro e, em seguida, responda às questões. Ao visitar cidades inglesas, um grupo de turistas japoneses estranhou um pequeno número de crianças nas ruas. Aí eu tenho a letra A. Cidades inglesas refere-se a que país? Ao Brasil, ao Japão, à Inglaterra. Letra B. Turistas japoneses vieram de que país? Aí fica fácil de responder. Na tarjazinha verde explica o seguinte, ó. As palavras inglesas e japonesas indicam a nacionalidade ou o lugar de origem de alguém ou de algo. Essas palavras são chamadas de adjetivos pátrios, certo? Qual é a sua nacionalidade? Aluno, aluna, criança do 5º ano. Qual é a sua nacionalidade? Em que país você nasceu? Lembrando que sua cidade é Santa Luzia, seu estado é Paraíba e seu país é Brasil. Então, a sua nacionalidade é o quê? Eu sou brasileira. E você? Dando continuidade aí. Aonde diz aí em dupla, a gente sabe que não vai ser em dupla, porque nós estamos em aulas remotas, então é você e o livro, a dupla, tá certo? Em dupla, qual é o adjetivo pátrio que corresponde a quem nasce na França, na Holanda e na Noruega, certo? Daí, dando continuidade à página 213, vocês também vão dar continuidade ao exercício sobre adjetivos pátrios. Lembrando que, na dúvida, ou troca figurinhas aí com o Tionara no grupo de estudo, que é o grupo de WhatsApp, a gente sempre está mantendo contato, ou se não conseguir, não se preocupe. Na próxima aula de português, Tionara corrige essa tarefa de hoje e a atividade de ontem, da segunda-feira, ok? Não se preocupem, não se angustiem, tá bom? Então, essa nossa aula de português nós teremos no livro da página 212 e 213, certo? Então, dando continuidade à nossa aula,
nós teríamos o conteúdo da aula de história da quinta-feira passada falando sobre o 5 de agosto no nosso estado. O porquê do feriado do 5 de agosto, o que foi que aconteceu nessa data, né? Então, a Tissonara, como não houve aula na quinta, a Tissonara trouxe para cá para terça-feira. Então, olha o que é que diz. No nosso conteúdo aí, no nosso roteiro aí, que vocês também têm em mãos, tá certo? Ó, vocês também têm aí, diz o seguinte: vídeo, Manhã da Gente, comemorando os 435 anos de João Pessoa, né? Então, 5 de agosto não é um feriado qualquer. Tem todo um significado, tem toda uma trajetória. O porquê 5 de agosto feriado na nossa Paraíba. Então, olha só. Uma leiturinha bem breve, só para a gente dar uma recapitulada aí no conteúdo, ok? 435 anos, publicado em 4 de agosto de 2020. O dia 5 de agosto é o dia da fundação da nossa Paraíba. Ó, de acordo com a companhia, nessa data é comemorado o dia da padroeira da nossa Paraíba, Nossa Senhora das Neves, e a fundação de João Pessoa. Na ocasião, a cidade completa 435 anos, né, de história, de fundação, de muitas coisas maravilhosas que João Pessoa nos proporciona. Você sabe qual é a primeira cidade a ver o pôr do sol, a ver o nascer do sol, né? Quantas coisas lindas e maravilhosas nós temos em João Pessoa. Às vezes a gente quer fazer um turismo e pensa em outros estados, em outros lugares, quando na verdade no nosso estado tem uma capital belíssima. Muitas coisas para a gente poder explorar de certa forma e assim abrilhantar e valorizar a nossa gente, valorizar a nossa terra, valorizar a nossa Paraíba. Então, olha só, em que ano foi fundada a Paraíba? 5 de agosto de 1585. Façam as contas para ver se bate aí os 435 anos de João Pessoa. Quando ninguém mais esperava, os portugueses se unem aos tabajaras. Isso vocês vão entender aí no sexto e sétimo ano, quando estiver estudando com afinco, né, com mais profundidade ao conteúdo. Mas para a gente poder conhecer só o básico. Quando ninguém mais esperava, os portugueses se unem aos tabajaras, fazendo com que os potiguaras recuassem. Isso se deu no início de agosto de 1585. A conquista da Paraíba se deu no final de tudo através da união dos portugueses e um chefe indígena chamado Piragibe, palavra que significa braço de peixe. Aí nós teremos, de posterior à nossa aula, um vídeo, né? Cantado aí por uma moça muito linda, Renata Arruda, cantando aí uma canção chamada... Se a Sonora dá uma filadinha aqui, tá? Se não me engano, é Pôr do Sol. Exatamente. Música em homenagem a João Pessoa. Porta do Sol, cantada por Renata Arruda. Muito linda, por sinal. E se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ter imagens dela, tem videoclipes, mostrando vários cenários belíssimos de João Pessoa. De certa forma, homenageando a nossa capital, certo? Então, nessa nossa aula de história de hoje, a gente vai só dar uma recapitulada e entender o porquê do 5 de agosto. Não é um feriado qualquer. Tem uma justificativa, tem um fundamento. É a data que, de certa forma, nossa Paraíba foi fundada, né? Tem uma história, tem um significado. Então, posterior ao vídeo de Tissonara vai colocar o vídeo cantado por Renata Arruda, né? Música Porta do Sol, música belíssima, letra linda, que valoriza bem a nossa origem. Posterior a português e história, teremos geografia no livro, nas páginas 44 a 45, que é dando continuidade e sequência àquelas atividades que vocês já vinham fazendo, ok? Então, geografia é página 44 e 45, dando continuidade ao exercício da aula anterior, ok? Então, olha só. 44 e 45, certo? Que é dando continuidade à mulher no mercado de trabalho. Um exercício maravilhoso que é para a gente conhecer mais com profundidade o conteúdo e, de certa forma, entender, né, o significado aí de migração externa, migração interna, que está tudo aí no livro bem explicadinho. Faça uma leitura pausada, faça uma leitura com calma e uma leitura silenciosa e atenciosa, ok? Então, olha só, nossa aula de terça-feira, Tissonara vai finalizar com
saudade de vocês. E se vocês, assim, observarem que no decorrer da manhã a tia Sonara não está, de certa forma, socializando, é porque às 9 horas, daqui a pouquinho, a tia vai ter uma reunião com a equipe de professores, com a tia Kátia, a tia Débora e as pessoas da gerência de PATS, ok? Então, vocês não vão ficar sem a aula, mas tia Sonara vai ficar um pouquinho caladinha no grupo por conta desse motivo, tá certo? Então, fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem, não saia de casa, usem a máscara quando necessário. Cuidado, cuide-se e cuide de quem você ama. Um cheiro, meus amores, até amanhã, se Deus quiser.